Olá, sétimo ano, boa tarde. Que a professora Sádiva, estamos juntos para mais uma aula de ciências, referente ao nosso dia 29, na segunda-feira, certo, turma? E o assunto da nossa aula de hoje é o ser humano no reino dos animais. E qual é o objetivo dessa aula? De reconhecer o ser humano como peça integrante do reino dos animais. Contanto que eu vou ressaltar algumas características para vocês, certo? Que varia de um indivíduo para outro. Claro, somos todos da mesma espécie, Homo sapiens, certo? Existem semelhanças e também diferenças. Então, assim, a característica marcante dos mamíferos: presença de glândulas mamárias, né? A presença de pelos, fecundação também, o desenvolvimento do embrião, que ocorre no interior do corpo da fêmea. O ser humano é um dos representantes vivos da família dos hominídeos, além do chimpanzé, do gorila, certo? Do orangotango, né? Então, assim, outras espécies que foram extintas, que não existem mais, são conhecidas apenas por meio de fósseis. Primeira característica dos hominídeos é a ausência de cauda, um cérebro e cuidado com os filhotes por um longo período, né? Então, assim, o estudo dos fósseis, eles levaram aos estudiosos, os cientistas, a descobrirem que os primeiros representantes do gênero Homo, eles viveram há milhares, certo? Há milhões de anos atrás. Os representantes desse gênero Homo apresentam encéfalo, né? Andar bípedes, certo? E uso de ferramentas. E além dos seres humanos, os primatas incluem os chimpanzés, os gorilas, os babuínos, certo? Entre as principais características dos primatas. Né? Então, nós podemos citar alguma delas? Sim. Como, professora? Garras modificadas em unhas, né? Uma maior mobilidade dos membros anteriores, como os braços. Os olhos desses indivíduos são voltados, né? São posicionados na frente do rosto, né? Poucos filhotes no processo da gestação, apresentam maior mobilidade dos dedos, o polegar da mão em posição oposta aos demais dedos, encéfalo geralmente grande, certo, turma? Então, assim, por meio do estudo dos fósseis, cientistas, estudiosos da ciência, eles propuseram, né, que o encéfalo começou a aumentar nos hominídeos, certo? Do gênero Australopithecus, ancestrais dos seres humanos modernos. Então, esses hominídeos passaram a viver a maior parte do tempo no solo e não nas árvores. Como eles não podiam se esconder dos predadores subindo nas árvores, eles utilizaram outras estratégias, né? No questão aí do fator sobrevivência. O encéfalo contribuiu bastante para criar melhor estratégia de sobrevivência e eles foram passando por transformações, né, contínuas ao longo do tempo, certo? Então, eu apresentei já para vocês, né, essa classificação aqui hierárquica, né, do reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Seguindo, eu tenho a evolução do ser humano. Então, nós temos aí os hominídeos, né? No caso aí, a família que inclui o gênero Australopithecus é também o gênero humano. Então, o Australopithecus, no caso aí, viveu há cerca de 3 milhões, né, de anos, né? Era um pouco mais alto que o chimpanzé, já caminhava sobre os 2 pés, né? Usavam, no caso aí,
os braços, né, longos para se pendurar nas árvores, mais alto e pesado. O Australopithecus, né, no caso aí, ele viveu entre 3 milhões e 1 milhão de anos. No caso aí, andava ereto, né, pelo fato de ser cordado, e usavam as mãos para coletar os frutos, certo? E atirar pedras para abater animais. Aí eu tenho Homo habilis, no caso aí, foi o primeiro, né, o hominídeo do gênero Homo. Viveu por volta de 2 milhões de anos atrás. Eles fabricavam instrumentos simples de pedra, construíam cabanas, certo? E desenvolveu uma linguagem bastante rudimentar na época. E os seus vestígios só foram encontrados na África. Depois apareceu o Homo erectus, né? Então, descendente do Homo habilis, viveu entre 6 milhões de anos atrás, ok? Claro, saiu da África, alcançando, no caso aí, a Europa, a Ásia e a Oceania, né? Eles fabricavam instrumentos de pedras mais complexos, certo? E cobriam o corpo com peles de animais. Viviam em grupos de 20, 30, 40 membros. Utilizavam a linguagem mais sofisticada, ok? Então, foram eles que descobriram o fogo. Depois vem o Homo neandertal, né? Então, provavelmente descendente do Homo erectus, viveu há cerca de 200 mil a 30 mil anos, já bem habilidoso, criou bastante ferramentas, fabricavam armas, abrigos com ossos de animais, enterravam, no caso aí, os mortos, né, em cavernas e colocavam flores, objetos. Eles conviveram com os primeiros homens modernos e desapareceram por motivos até hoje desconhecidos. E depois veio o Homo sapiens, né? Descendente do Homo erectus, surgiu entre 100 mil e 50 mil anos atrás. No caso aí, trata-se do homem moderno. Espalhou-se por todo o planeta, né? Por toda a Terra, deixando variados instrumentos, né? De pedras, marfim, instrumentos de ossos. Desenvolveu não só a escultura, como também a pintura. Ok, turma? Então, eu deixo aqui uma atividade para vocês no módulo 2, referente à página 220, para que vocês coloquem em prática, leiam, releiam e resolvam essa atividade. Então, deixo um grandioso abraço meu, da professora Sádiva, certo? Saúde e paz. Estou aguardando vocês na quinta-feira para o nosso plantão do 7º ano, plantão Tira Dúvidas, ok? E até a nossa próxima videoaula, turma.